No banco dos réus, Silvio Roberto Rodrigues da Cruz, conhecido como Xuxa, enfrenta a grave acusação de homicídio. O acusam de ter matado Elison em 2011. No entanto, Xuxa apresenta uma versão surpreendente. Ele foi incriminado pelo próprio irmão por causa de um terreno. Além disso, ele descreve um cenário onde a vítima e seus amigos tinham ligações com o tráfico e outras mortes. Assista a esse julgamento de tirar o fôlego. Silvio, bom dia, tudo bem? Bom dia. O nome completo do senhor é qualquer? Silvio Roberto Rodrigues da Cruz. Tá. Silvio, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar esse julgamento, tá certo? Faremos seu interrogatório, ok? Ok. A sua profissão, Silvio? Eu sou motorista. Tá, a renda mensal aproximada? Uns 3.100 mais ou menos. Chegou a frequentar a escola? Frequentei. Até que série? 1º grau. Tá, ensino fundamental, é isso? Isso. Tá, perfeito. Lei escreveu, o senhor sabe? Sei. Tá, é casado? Casado. Tem filhos? Tenho. São quantos? A minha mais nova tem 12 anos. Ao todo são quantos filhos? São 3 filhos. Tá, eles têm que idade? A mais velha tem 26. Eu tenho uma neta de 3. Tá. E daí a menina de 12. De 16. E a mais nova de 12. Tá, mora então comigo. 12, 16 e 27, é isso? Isso. Tá, e 26. tem uma... Desculpe, não entendi. 26. 26. E tem uma neta, é isso? De 2 Isso. anos? A neta tem 3 anos. 3. Tá. As suas filhas menores moram com quem? Uma é com a mãe dela e a mais nova mora comigo, com a minha esposa. Tá, entendi, tá ótimo. Problema de saúde o senhor tem? Não. Fora esse processo criminal, tem ou teve outros? Tive. Tá, por qual crime? É por uma bicicleta, né? Que foi roubada essa bicicleta e pegaram na minha posse. E daí foi que o artigo 55. Furto, é isso? Furto. Tá, e o que mais? E daí o outro é um amigo meu, foi preso em Ponta Grossa com o meu nome, por droga. Ele portava droga. Isso daí pode ser comprovado. Tá, mas ele fez o quê? Usou o seu nome, é isso? É. Não era o senhor? Não. Não, porque eu nunca estive em Ponta Grossa. Tá, e houve condenação nesse episódio do furto? Não. Não houve? Não. Tá. Eu olhei aqui no seu histórico. Quando que foi essa história do furto aí? Da bicicleta? Eu era de menor... Não. Eu não consigo me recordar sem datas, mas eu acho que eu tinha uns 17 para 18 anos. E foi só o furto da bicicleta ou tinha mais coisa junto? Tinha só a bicicleta. Não tinha arma de fogo? Não. Foi só o senhor que foi incluído nessa história ou tinha mais gente? Meu irmão. Como é que é o nome dele? Alexandro. Tá, e tinha mais gente? Não, que foi só eu e ele. Quem que é Evandro? Evandro. Evandro dos Santos Tomé. Puxa, não sei quem que é. Não se recorda? E o senhor não foi condenado aqui por outro fato que estava conexo, enfim, que entrou nesse bolo, vamos chamar assim? Não. Porque aqui eu verifiquei que o senhor tem uma condenação de 6 meses. Sobre essa bicicleta? Tem absolvição aqui pelo furto, e aí tem a condenação pelo artigo 16 da antiga lei de drogas. Não tinha droga nesse... Não. Não? Tá, tem aqui também um termo circunstanciado por ameaça, lá de 2003. Se recorda? Se recordo. Tá. O rapaz morreu agora faz uns 6 meses e ele é amigo meu. Era amigo meu. Tá, tudo bem. Esse tempo. Mais alguma coisa fora essas anotações? Não. Tá, conhecimento da acusação o senhor tem? Da acusação do dia de hoje, tem conhecimento? Sei. Tá, conversou com os seus advogados? Na verdade, não deu nem tempo de nós conversar, assim, entendeu? Você pode ver que ninguém conversou com ninguém aqui. Tudo o que é. Ontem eu saí de casa 3h40 da manhã e voltei, era 9 horas da noite. Não, Silvio, veja, a pergunta não foi essa, né? Sim, senhor. Desculpe. O senhor... Não, fique tranquilo. O senhor tem advogado, né? Tenho. O senhor conversou com eles. Ou de lá para cá, de 2011 até agora, o senhor nunca conversou com os seus advogados a respeito dessa acusação aqui? Conversei. Tá, então esse é o ponto. O senhor teve, inclusive, agora 2 vezes a gente suspendeu a sessão para você conversar com os advogados, foi isso? Tá, perfeito. Então, a partir de agora, se o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer, se quiser pode ficar em silêncio, isso vai prejudicá-lo, tá certo? Só que, por outro lado, esse momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. Correto. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, e em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão. Sim. Ok? Ok. Tá, diante disso, o senhor tem interesse nas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Eu quero falar.
Tá, a pergunta que se faz início aqui, é bem simples. Diz o Ministério Público que no dia 28 de maio de 2011, por volta do 12:30, em via pública na rua Manuel Ferreira, esquina com a rua Tenente Coronel Arlindo Cândido Molina, bairro Campo de Santana, aqui em Curitiba, o senhor Silvio Roberto Rodrigues da Cruz, que é conhecido por Xuxa, teria aqui matado a vítima Ellison Stavax, acho que é assim que pronuncia. E segundo diz o Ministério Público, o senhor fez isso mediante disparos de arma de fogo. Né? Basicamente é o que consta aqui na acusação. Esse fato aqui é verdadeiro? É falso? É falso. Tá, o que é que houve aqui nesse episódio? Houve que ele morreu. Ele morreu. Tá, quem que era é Ellison, isso? O nome dele? Quem que era o Ellison? Ele era, era um amigo. Eram as pessoas que nós frequentávamos, ou nós jogava bola no mesmo lugar. A minha esposa trabalhava na escola, ela estudava nessa escola e nós jogava bola ali. E daí eu tava começando a namorar com ela nessa época. Tá, e o Ellison, que era um amigo então do bairro, olha isso, da vizinhança. Isso. Ele, o Jean, que esteve aqui. Tá, há quanto tempo que você conhecia ele, Silvio? Uns 6 meses, 7 meses antes disso. Tá. E já tinha uma relação próxima ou não? Sempre foi gente boa pra mim. E sempre estava ali no mesmo lugar, cumprimentava. Tá, mas vocês vamos tentar distinguir aqui, vocês tinham uma amizade, conversavam, um frequentava a casa do outro, ou não, era só conhecido do bairro? Frequentava. Eram amigos, então? Exatamente. Tá. E aí o Ellison foi morto? Foi morto. Tá. Quem é que matou o Ellison? Na verdade é assim, ó. A minha casa, ela, era no alto, é onde que meu pai mora até hoje, né? E esse rapaz foi morto na esquina de baixo. E eu tava dentro de casa, escutei os tiros, saí pra ver. Aí só que simplesmente eu não vi a pessoa quem o matou, né? Mas só que daí eu peguei o meu carro e saí. Porque querendo ou não, nós andávamos todos juntos ali, né? E eu poderia ser o próximo a morrer na mão dessa pessoa. E daí assim, eu saí dali e fui embora. Daí fui pra casa da minha tia na Vila São Pedro. Aí que liguei pra minha esposa, daí já, acho que uns 2 dias depois, peguei a mudança e né? E daí, converso com meu pai, trabalho no mesmo lugar, assim, né? O meu pai que vai visitar eu e, querendo ou não, ficava ameaça pros meus familiares ali. Tá, mas vamos lá, Silvio. Vamos tentar entender o que o senhor tá querendo nos dizer aqui. O Ellison era seu amigo, tinha cerca de 6 meses, o senhor andava com ele. Aí, todos que estavam ao redor ali morreram. Ele foi morto, né? E o senhor estava em casa. Sim. Né? Então o senhor soube da morte na mesma hora, é isso? Eu escutei os tiros. Escutou os tiros, Sim. Aí foi até o local lá pra ver? Não. Eu peguei o meu carro e entendeu? Tá, isso na proximidade, isso daqui, dava pra ver onde que ele morreu ali. Só que eu não via quem matou. Tá, tudo bem, mas aí o senhor pegou o seu carro e fugiu, foi embora, porque ficou com medo que a mesma pessoa matasse o senhor? Com certeza. E quem que é essa pessoa? Não sei quem que é essa pessoa. Tá, mas e por eu acho... Bom, eu não sei quem que é essa pessoa, não vi. Tá, mas e por que ficou com medo daí? Não é por causa que nós andávamos todos juntos. Aí foram matando todos os que andavam junto com nós. E o Ellison, ele já tinha matado pessoas. Ele já tinha matado as pessoas lá. E daí, por o fato de nós andar juntos, eu vou saber quem que eu quero matar. E a minha esposa estava grávida nessa época. Tá. Quem mais que andava com o senhor e com o Ellison? Eu, o Ellison, o Jean, o Lincoln. O Jean que foi ouvido aqui no dia de hoje. Tá, e quem é que morreu dessa turma? O Lincoln. Quem mais? Eu acho que foi só o Lincoln. Tá, mas então tinha mais gente, só que eu não consigo recordar. Tinha 4 pessoas, o senhor, o Jean que foi ouvido aqui, o Lincoln e o Ellison. E aí o Ellison e o Lincoln foram mortos, né? É isso? O Lincoln, na verdade, ele matou muita gente. O Ellison já matava gente antes de andar assim com nós, eles ali, ó. Tá. Quem que o Ellison matou? Puxa, não sei assim. Mas tem nos inquéritos deles aí que ele fala aí. Que eles falam aí. Tá, então, mas quem é que ele matou? Eu não sei. Eu não sei quem foi, mas eu sei que ele matou. Tá. O Lincoln matou quem? O Lincoln matou até, acho que um dos que era o xerife lá de onde que morava lá. O tal de Paraguai, eles que mataram lá. Tá, e o Ellison e o Lincoln matavam as pessoas por quê? Por causa que... envolvido, né? Mas envolvido com o quê? Com drogas. Com tráfico, é isso? Exatamente. Tá, então todas essas mortes que o senhor disse que eles praticaram, embora não saiba dizer quem são as vítimas, eles mataram por conta do tráfico. Um pouco por causa de vila, esses negócios de vila, essas coisas que tinha muito, sim. Tá, o Ellison e o Lincoln eram traficantes?
Não. Não. Não eram. Usavam droga. Usavam drogas. Uhum. Tá. O senhor usava droga também? Não. Era traficante? Não. Tá. Qual que era o vínculo que o senhor tinha com essas pessoas, então? Eu era amigo deles, né? Uhum. Nós frequentava o mesmo lugar, assim. Jogava bola próximo deles ali, sempre com eles. Tomava junto, cachaça junto com eles. Tá. E de lá pra cá o senhor não tomou conhecimento de quem foi o autor da morte do Ellison? Não. Na verdade se ficar futricando é capaz de a gente ser o próximo, eu ser o próximo, entendeu? Eu segui minha vida. Tá, entendi. E por qual razão que o senhor é acusado aqui, que a polícia, depois o Ministério Público agora diz que foi o senhor que atirou, que matou a vítima? É por causa que no dia que aconteceu o seu ocorrido, eu saí dali. E, né, com certeza, escutaram os tiros, eu tava próximo, que nem eu falei, e saí. E daí nisso, o meu irmão, ele pegou, ele que falou isso daí, que saiu com esse boato lá. Daí um começou a espalhar pro outro. Tá, mas e esse boato surgiu por quê? Porque o senhor foi embora? Porque o meu irmão, ele queria algo, provavelmente porque eu fui embora. Porque me viram ali, e daí para não falar a pessoa realmente quem era, foi isso que aconteceu, que eles falaram. Desculpa, eu acho que eu não consegui pegar o seu raciocínio. Sim. Né? Você falou do seu irmão? O seu irmão meu irmão, o legítimo. É o Alexandro. Foi ele que foi na delegacia falar que fui eu. Ele que acusou o senhor, que apontou Sim. o senhor como autor? Sim. E ele fez isso por quê? Por causa que ele quer o terreno que não é meu, é do meu pai. E ele quer o terreno de herança, só que o meu pai é vivo. Tá, mas aí o seu irmão foi até a delegacia, falou que o senhor matou uma pessoa. Sim. Porque ele quer ficar com um terreno do seu pai. Porque eu sendo preso, ele consegue muito mais fácil, né? Tá, mas o seu pai é o Silvestre. Sim, senhor. Esse fato aconteceu em 2011. Seu pai tá vivo, né? Tá vivo. Apareceu aqui. Graças a Deus. Uhum. E o senhor tirou... o senhor deduz isso por quê? Da onde? Foi ele que falou pro senhor? Porque é isso que aconteceu. Não, o meu pai não falou isso pra mim. Porque uma vez... Não, eu digo o seu irmão. Ele contou isso pro senhor? Ele falou assim, eu fui na delegacia e falei que foi você porque eu quero terreno, é isso? Não, porque tem aí nos autos. Tem tudo isso daí, ó. Porque um dia o meu irmão foi bater no meu pai. Foi bater não, ele bateu no meu pai. Ele pegou e deu uma paulada no meu pai e eu entrei no meio. E briguemos mesmo de porrada. E daí, depois disso daí, ele me considera como inimigo dele, assim, sabe? Sendo o meu sangue. O seu irmão é vivo hoje? É vivo. E ele que falou as primeiras audiências. Essa pessoa que veio aqui, que é o Jean, né? Sim. Tem contato com ele ainda hoje, Jean Maico? Faz um ano mais ou menos, eu encontrei ele no Dina Pizza. Pra você ter uma ideia. Encontrei, conversei com ele. Conversei não, cumprimentei ele, conversei. E eu era bem amigo dele, assim, nessa época. Só que depois disso... Tá. E o Jean, na época, também fugiu daí de medo? Que ele podia ser o próximo? Não, eu creio que não. Eu acho que ele mora lá ainda. Não, mas na época, que o senhor foi embora, né? Eu fui. E ele ficou? Acho que sim. Tá. O senhor foi ouvindo na delegacia a respeito desse fato aqui? Foi. Foi interrogado? Tá. Em qual delegacia que foi? Não, eu não fui, eu acho que... Na delegacia, não. Isso, na delegacia. Conversou com o delegado, com o escrivão lá a respeito desses fatos aqui? Eu fui apresentado, apresentado online. Assim, pelo computador, mas não que eu fui na delegacia, não. Tá, mas isso foi numa audiência, né? Isso. Uma juíza? Isso. Tá, não, eu digo na delegacia de polícia. Com a polícia? Delegado, escrivão? Não. Provavelmente lá na Homicídios. Na época era ali perto do mercado municipal? Não. Na 7 de setembro? Nunca fui lá. Tá, na delegacia nunca foi ouvido? Não. Tá, e depois o senhor foi interrogado em audiência por uma juíza? Isso. Tá, o que o senhor contou pra ela? O senhor se recorda? Mais ou menos, acho que sim. O que o senhor contou pra ela? A mesma coisa que o senhor me conta aqui hoje ou não tem diferença? Não, tem diferença. Tem várias coisas que eu não contei. Tá, e por que o senhor não contou pra ela na época? Por causa que eu queria que eles apurassem os fatos. E hoje, querendo ou não, eu vou decidir da minha vida por pessoas que eu nem conheço. Tá, mas espera aí, Silvio, eu não entendi. Foi feita uma audiência porque já tinha uma denúncia, uma acusação contra o senhor, né? Sim, que é a mesma acusação que está em julgamento aqui no dia de hoje. Sim, não era caso de apurar os fatos, né? O senhor estava lá para se defender. Sim. Né? E quero crer aqui, eu vou confirmar, mas esse interrogatório, inclusive, está gravado. Sim.
O senhor conversou com a juíza? Teve? Conversei. Uhum. Ela não explicou para você que era interrogatório da mesma maneira como eu fiz aqui hoje? Acho que era Ticiane. Era promotora? Promotora. Tá, e tinha uma juíza também ou não era um juiz? Puxa, não me recordo agora. Tá. Mas tinha. Só confirma para mim, é a doutora Michele, não é? Só confirma para mim ali, por favor, Álvaro, na ata de audiência. Não me recordo. Mas de qualquer maneira, né? Explicaram para o senhor que era um interrogatório, que tinha uma acusação, que o senhor podia ficar em silêncio caso quisesse, e aí o senhor respondeu as perguntas. Tá. E o que o senhor contou lá para a juíza? Eu contei tudo que eu sei. Mas o senhor disse que tem diferença, que o senhor não contou algumas coisas que está falando aqui hoje? É, por causa do meu irmão, né? Por causa que, querendo ou não, tudo isso aqui veio à tona, né? Aí foi falado, por causa dele, que eu estou aqui, né? Porque foi ele que foi lá na delegacia falar que fui eu. Uhum. Pode ver, foi tempos depois, ó. Tá, mas essa audiência... Só veja a data para mim, por favor, ali, Álvaro. Só a data quando foi 2020? 25 de 2022. Quer dizer, tem um ano, 20 de 5 de 2022, né? Então, tem um ano isso. Sim. Né? E aí o senhor não quis contar tudo que o senhor está me contando aqui hoje, que seu irmão inventou essa história, que o senhor fugiu porque achou que podia ser o próximo, porque estava com medo do seu irmão? Não tava com medo do meu irmão. Então, mas esse é o ponto. Eu não estou conseguindo entender o que você quer dizer. O senhor tem que ser um pouco mais claro. Eu perguntei, a pergunta que eu fiz é muito simples. Eu perguntei, o senhor foi interrogado numa audiência? Sim. Certo? Ok. Aí eu perguntei, o que o senhor contou naquela audiência no passado é a mesma coisa que o senhor me conta aqui hoje ou não tem diferença? E se tem diferença, qual que é a diferença? E por quê? Não, é a mesma coisa. Só que naquela audiência da vez passada foi onde que eu descobri que tinha alguém sido preso em Ponta Grossa e usado meu nome. E até então eu não sabia. Tá, mas o que isso tem a ver com esse homicídio? Isso foi o senhor que falou? Não, eu peguei o seu histórico e perguntei aqui. Não, com homicídio não tem nada a ver. Tá, então... Silvio, eu vou... Pode falar. O senhor foi interrogado lá. O senhor confessou? O senhor admitiu que matou uma pessoa? Não fui eu. Tá, tudo bem. Não, eu não perguntei se foi o senhor. Eu perguntei só se o senhor pegou e admitiu, se confessou quando foi interrogado numa audiência. O senhor confessou ou não? Não. Tá, não confessou. O que o senhor contou pra juíza lá quando foi interrogado? Contei que eu estava no dia que houve o crime e eu escutei os disparos, mas não fui eu. Isso que eu contei. Tá, e o senhor mencionou essa história do seu irmão aí? Que ele acusou o senhor porque queria ficar com o terreno do seu pai? Sim, ele foi escutado. Não ele, Silvio, você, eu perguntei. Eu perguntei se você contou isso pra juíza na época. Eu acho que ela não perguntou. E o senhor também não contou? Não, por causa que ele já tinha falado. Tá, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar a respeito desse fato aqui? Na verdade, eu acho que não. Não tem. Tá, então só uma última pergunta. O senhor nunca conversou sobre isso com seu pai, com seus irmãos, com ninguém? É assim, ó. Eu, hoje em dia, eu tenho uma menina de 12 anos que mora dentro da minha casa. Muitas vezes, o meu pai vai, quando ele vai lá em casa, ou os amigos, familiares, não tem como ficar conversando algo sobre o que a minha menina nem sonha que aconteceu, ou que deixou de acontecer. E quando ele vai no meu serviço, meu pai, não tem como eu falar pra ele, pai, não fui eu que matei, vou começar a conversar sobre negócios que aconteceu assim, e o meu patrão é evangélico. Entende? Não tem como eu tô ali focado no que eu estou fazendo, né? E não fui eu também, né? Entende? E daí nesses 12 anos não teve condição então de conversar, nem de explicar? Não, eu converso sobre tudo com ele, mas sobre isso não tem necessidade. Tá ótimo. Minha parte eu não tenho mais perguntas. Se você tem alguma pergunta, doutor Lucas? Bom dia, Silvio. Bom dia, doutor. Silvio, só para eu entender, então, esclarecer um pouco do momento dos fatos. O senhor disse, então, que o senhor morava ali pertinho, né? Um pouco em cima, e ali Sim. A morte foi uma esquina abaixo, é isso? Sim. Entendi. Qual rua que o senhor morava? Rua Júlio Pereira Sobrinho. E a esquina ali de baixo é a Tenente Coronel... Sim. Lindo, né? Eu acho que sim. Com a Manuel Ferreira, é isso, né? Isso. Então era bem pertinho. Na verdade, da sala, dá pra ver a rua. Tá, e ali tem uma creche, alguma coisa assim, uma escolinha? Tem uma creche. Foi onde ele morreu, ficou meio na frente da escolinha. Entendi. O senhor escutou os tiros, quantos tiros? Não sei, mas foi mais de um. Tá bom, você escutou os tiros. E daí o que o senhor fez? O senhor pegou, daí o senhor, como disse pro juiz, o senhor pegou, entrou no seu carro e foi embora, é isso? Isso. Ficou com medo e foi embora? Isso. Porque pra juíza,
Se os jurados quiserem ver, tá aí da gravação, tá no 572, o senhor disse assim, ó, que não viu os fatos, apenas escutou os tiros, que não estava junto, estava na sua casa e que a morte foi perto da sua casa, na frente, cerca de 100 metros de distância. Até aí é isso? É isso. Tá, daí o senhor disse, informou que passou no local dos fatos depois do acontecido e foi embora. Hoje o senhor disse que nem passou, que pegou o carro e foi embora. Então, minha pergunta é, o senhor passou ali pra ver? Putz, mataram o cara, não sei o quê, ou nem passou? O meu carro é assim, ó, é uma descida assim, ó. O meu carro, ele tava aqui, ó, na frente dessa mesma rua onde que ele morreu. Aí, a hora que eu escutei os tiros, eu vi que era ele que tava lá, eu peguei meu carro e fui pra cá, ó. E fui embora. Tá, entendeu? Então pra eu entender. O senhor tá na sua casa, o que o senhor tava fazendo? O senhor lembra? Assistindo TV, tava conversando com a esposa, tava... Puxa, faz bastante tempo, eu não consigo me recordar exatamente. Mas eu acho que eu tinha acabado de chegar do Ceasa e ia almoçar, se eu não me engano. O senhor viu pela janela matando ele, alguma coisa ou não? Não, eu não vi matando ele, eu escutei os tiros. Tá, você escuta os tiros. Então eu quero todo mundo aqui imaginar a situação. O senhor escutou os tiros, sim, saiu na rua. Não saí na rua, saí na janela. Saiu na janela. E daí de lá o senhor conseguiu ver que era o Ellison, tava morto, deitado no chão? Já escutei os gritos, né? As pessoas falando, mataram o piá, não sei o quê. E daí eu já vi a moto dele assim, parada assim. O senhor pega, entra no carro e sai. É isso? Sim. Deixa tudo pra trás. A minha esposa, ela tava grávida na época. Então, você deixou a esposa... Então, assim... O senhor estava achando que era alvo, certo? Com certeza. E você deixou a esposa pra trás, grávida, tudo? A única coisa que o senhor pensou é pegar e sair dali? Porque se vou me matar, que me mate eu, né? Pelo menos se fosse pra morrer, ia morrer só eu ali. Não entrar dentro da minha casa e matar a espada. Achou que iam matar o senhor? Por andar junto com ele. Só por andar junto, mas ele andava junto com um monte de gente. E por que o senhor pensou que ia matar o senhor? Porque hoje em dia, se os caras vão matar, eles matam todo mundo. Eu não quero saber quem é quem. O senhor era bem amigo dele, andava junto com ele? Andava junto com ele. Então, outra pergunta. O senhor acabou de falar também pro juiz que ele era matador, que ele matava gente, certo? Na verdade, ele tem uns inquéritos, ele responde os negócios aí. Mas o senhor sabia? Sabia. Tá. E o Lincoln também, o senhor disse que é matador, matava gente. Sim. E o senhor andava com ele também? Só que o Lincoln, ele se transformou depois. Depois que ele era sossegado. Ele era tranquilo. Entendi. Então... Ele era um piazinho. Daí, simplesmente, ele cresceu. Fato é, então o senhor andava com duas pessoas que matavam pessoas, é isso? Não. Eu andava, os dois, o Ellison sim, né? Eu sabia, né? Mas só que o Lincoln não. O Lincoln, ele era piazinho. Aí depois de 2 anos, depois que eu saí dali, que ele começou a matar um monte. Eu não sei se ele já estava matando antes ou não. Entendi. Então daí, mas mesmo sabendo que o Ellison era matador ou mexia com droga, o senhor andava com ele. E o senhor não mexia com droga e não matava ninguém? Não. Tinha meu trabalho registrado. Entendi. Então o senhor passou no local? O senhor passou onde ele estava morto? Ou não passou? De frente com a minha casa. Eu peguei o carro e ele estava deitado assim. Que carro que era? Era um Peugeot. Um Peugeot? É. O senhor disse lá pra juíza que o senhor tinha um Peugeot? Não. Não, por que o senhor não disse? Não perguntou. Porque ela não perguntou. Todo mundo fala que saiu um Peugeot branco ali. O autor saiu com um Peugeot branco. Era um Peugeot branco que o senhor tinha? Sim. Entendi. Tinha mais pessoas ali que passaram por ali antes do senhor até? Tinha bastante gente. Por que as pessoas não falaram que eram essas outras pessoas que mataram e falaram que é o senhor? Porque ninguém foi na delegacia, acho que no dia. Quem foi os parentes, foi acho que chamado o Jean, o piá que tava dormindo lá, foi ele que foi chamado, outras pessoas foram, mas... Eu quero saber o seguinte, senhor Silvio, no universo de várias pessoas que passaram ali naquele local depois dos tiros, ou que viram, os curiosos, enfim, por que depois eu vou mostrar para o jurado testemunhas, depois o delegado, enfim, as pessoas indicaram o senhor, justo o senhor, como sendo a pessoa que matou. O senhor sabe me dizer por que as pessoas falam foi o Xuxa? Primeiro, para cobertar quem foi realmente. E segundo, porque eu saí com o carro na hora. Na hora? Na hora. E eu não sei se a pessoa que tinha matado estava ali ou não, porque eu não vi. Eu escutei o tiro, mas não vi quem era mesmo. Tá. Daí o fato é que daí o senhor, além de tudo, o senhor
Depois disso, além de sumir ali, sair da casa na hora, bem na hora ali, já pessoas verem que foi você, ou seja, que estava passando ali, enfim, o senhor sumiu de lá. Isso é verdade? Verdade, comprei minha casa e... O senhor pegou até um caminhão, botou as coisas e foi embora? Tem isso no relatório de investigação. Isso aconteceu? Sim. O senhor chegou com um caminhão, botou suas coisas e sumiu dali? Sim. Uhum. Ali era a casa que o senhor morava? A casa do meu pai. Que o senhor morava? Morava. Uhum. O senhor foi morar onde? Araucária. Desde lá, o senhor ficou lá em Araucária? Sim. Entendi. E o senhor sabia que o senhor estava sendo investigado? Sabia. Uhum. Por que o senhor não foi lá esclarecer? O advogado foi umas 2, 3 vezes. Por causa que eu ia ser preso e por outra pessoa, por causa que a minha esposa, a minha menina já tinha nascido, ninguém ia levar um pacote de direito para minha filha, eu ia pagar por uma coisa que não foi eu que fiz. Uhum, mas o senhor não teve interesse de esclarecer? Eu tenho, tanto que estamos aqui hoje. Não. Estamos aqui hoje depois de tantos anos, né? Mas o senhor não teve interesse de esclarecer? Porque o senhor sabe, né? Teve mandado de busca e apreensão na casa, teve mandado de prisão na casa. Sim. O senhor sabia que estava atrás do senhor, certo? Sim, só que a polícia nunca me pegou porque não quis. Porque se eles quisessem mesmo, eles iam no meu serviço. Eu trabalhei sempre a vida inteira registrado. A polícia te pegou porque não quis. Então a culpa é da polícia, porque o senhor não deu seu depoimento. Não, longe disso, não quis falar isso. Uhum. Eu só tô falando que... Tá bom, então. Só isso. Defesa? Obrigado, Excelência. Bom dia, Silvio. Bom dia, especialmente já no depoimento. Vamos lá, Silvio. É o seguinte. Pelo que deu para entender do que você depôs até agora aqui, né? Então, o teu carro, inclusive... Você lembra com que carro que você saiu lá no momento do acontecido? Um Peugeot. Era o Peugeot branco. Sim. Era teu que você nunca negou, é isso? É meu. Tá. Você só não respondeu antes porque ninguém tinha perguntado. Beleza. Vamos lá. O teu carro, pelo que eu entendi, não estava dentro de uma garagem, nada. Estava estacionado na rua. Tava uns 30 metros onde que mataram o piá. 30 metros? 30 metros é daqui até onde? Daqui até o final da sala, um pouquinho mais. Sim. Ou seja, então não tinha como você sair dali sem passar, no mínimo, perto do que ocorreu. Ou, ainda que você tenha ido para outro sentido... Agora eu não me recordo se eu passei na frente ou do lado, mas sim, eu tava ali. Perfeito, era isso aí. Mas só porque o carro tava ali, né? Tava ali. Tá. Eu já falei pro teu pai, Silvio, eu também vou falar para você. Fica bem à vontade, tá? Dá atenção para o conselho de sentença. É o conselho de sentença que vai te julgar, tá? Sim. Então é o seguinte, depois, claro, com o juiz togado prolatando a sentença. Mas é o seguinte, pelo que eu falei pro teu pai, acontece, a comunicação é complicado, tá? E pessoas têm mais facilidades, outras menos facilidades de esclarecer. E concordo, tenho que concordar, viu, Silvio? Algumas coisas do jeito que se fala, às vezes, pode parecer meio confuso. Mas aí, eu quero saber o seguinte, se isso também pode decorrer do... Você está nervoso agora, não? Sim. Natural, né? Está sendo julgado. Bem, então é o seguinte, vamos lá. Mas fica bem tranquilo, respira tranquilo, que nós temos que esclarecer. Eu tenho que reconhecer que algumas coisas têm que ser esclarecidas. Então vamos lá. Primeira coisa, essa tua saída de lá, você saiu porque você já explicou, estava com medo de morrer, é isso? Sim. Estava com medo de morrer, ok. Não saiu para fugir de nada, é isso? Eu saí porque estava com medo. Porque estava com medo, tá. Na hora que você estava com medo, na hora que aconteceu aquilo, na hora que se viu quem morreu, segundo você, no momento em que você pensou que poderia ser o próximo, aliás, foi isso que você falou, tá? Nesse momento, você conseguiu pensar que o que você estava fazendo talvez não fosse a melhor opção, tipo assim, talvez o fato de você sair, você pudesse ser inclusive acusado de ter sido autor do delito? Deu tempo para pensar nisso? Não. Claro, é o momento que você está pensando na tua vida, não é isso? Bom, acho que a coisa... tudo isso aconteceu durante quanto tempo, mais ou menos? Uns menos de 1 minuto, creio eu. Um pouco tempo para raciocinar e muita de consequências que podia. Hoje, por exemplo, você talvez fizesse a mesma coisa, não? Hoje seria... A minha cabeça é diferente, né? Hoje eu já nem me envolveria com
mandaria. Sim, não, mas digo, você, se a situação fosse hoje, você tomaria a mesma atitude, sairia correndo, ou hoje você já tem uma noção do que pode acontecer, de ser confundido com o autor? Hoje eu acho que eu ficaria, esclarecia se precisasse. Ok. Só outro detalhe, esta banca que está aqui hoje, compondo a banca de defesa tua, só para que esclareça, a questão não é essa, mas depois no momento do debate eu vou tentar explicar o porquê eu estou fazendo essa pergunta. Foi a mesma que atendeu você até agora? Isto na fase do juízo monocrático, era esses mesmos profissionais que estão aqui, ou era outro advogado? Outros, né? Ok. Então lá, dando continuidade. Durante esse tempo todo que você esteve ausente ali, você continuou trabalhando no mesmo local? Sim. Nunca, em algum momento você trocou de local de trabalho? Não. Ok. E eu tenho que reconhecer que Sua Excelência, o meritíssimo presidente, quando te fez uma alegação, eu tenho que reconhecer, causa mesmo essa impressão, que é a seguinte: você sabia que estava sendo, que teu nome já tinha sido cogitado e que tinha um processo de investigação. Vamos no popular, você sabia que a polícia já estava atrás de você, tá? Agora é o seguinte, em que pese ninguém seja obrigado a se entregar para a polícia, mas não é isso que está se discutindo, em que pese isso, eu te faço a seguinte pergunta. Você agiu assim instruído na época? Sim. Pela defesa da época? Sim. Ok. Você sabe se o teu advogado da época, nesse instante, nesse meio tempo, estava tentando derrubar esse mandado de prisão? Tava. Estava. Ele estava negociando para me apresentar. Sim. E também estava tentando alguma medida judicial, tipo, para revogar esse mandado de prisão? Sim. Ok. Você continua com a mesma esposa, né? É a mesma, né? Desde aquela época. A Aline, se não me engano, é isso? Isto. Tá. Você, para que nós esclareça, apesar que Sua Excelência absolutamente correto quando ele fala que não era isso que ele tinha te perguntado, mas só para que fique bem claro, tá? Você falou, respondendo a uma pergunta da presidência, você disse que foi no dia da audiência de instrução lá que você soube de um evento que teria usado teu nome lá em Ponta Grossa, tá? Sim. É verdade, não era isso que tinha sido perguntado, mas vamos lá, vamos aproveitar o gancho aqui para até esclarecer isso agora, tá? Como que você soube no dia? Dá para explicar melhor isso pra gente? Eu acho que ela falou que... Ela leu teu oráculo lá e daí você ficou, não é isso? Eu tinha passagem. Oráculo é aquela relação lá de crime que tem contra você, teria supostamente contra você. É isso, né? Isso. Tá. Daí você explicou pra juíza? Não, na verdade não, porque eu fiquei sem entender. Tá, ok. Você assistiu aquela audiência inteira ou teve alguns depoimentos também que você não assistiu? Quando foi com a doutora Michele, quem presidiu a audiência no juízo monocrático foi a doutora Michele mesmo. Quando a doutora Michele, você teve algum depoimento que você não assistiu? Não me recordo. Por ser sigiloso, alguma coisa? Teve, né? Tá. Teve. Com relação ao Silvestre, que é teu pai, você lembra se você ouviu o depoimento dele? Não. Não viu nem do teu pai? Ouvi do pai, acho que ouvi do pai, ouvi. Mas se você nem lembra, com certeza, se você ouviu ou não viu, você não vai lembrar do teor do depoimento agora, né? Não. Não vai lembrar. Tá. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Se o advogado que estava te acompanhando naquela audiência chegou a questionar para o teu pai, naquela audiência, se existia algum problema entre você e o teu irmão lá. Como é que é o nome do teu irmão mesmo? Alexandro. O Alexandro. Você lembra se foi questionado isso? Foi, lembro. Você lembra o que teu pai falou lá na audiência? Eu acho que ele falou que foi por causa dessa briga. Isso, né? E pode ficar tranquilo, Silvio. Eu quero que você fale a verdade, só a verdade. Até porque é tudo gravado. Na hora do debate, a gente vai pedir para reprisar e se ele falou, falou. Então ele falou que... Então teu pai já tinha noticiado que tinha esse probleminha, vamos dizer, de família entre vocês, é isso? Sim. Tá.
O Alexandre também foi ouvido até. Ele só não veio no júri, mas ele foi ouvido anteriormente, né? Foi. Aham. Ok. Só para que vamos esclarecer mais um ponto aqui, porque hoje também veio mais um cara, uma pessoa aqui, um irmão teu, né? Um irmão de coração, um cara que se criou com você. E para que fique bem claro, então esse irmão que vocês estão falando, o Alexandre, não é o que depois hoje aqui, né? Não. É outro irmão. É. Tá. É o irmão natural mesmo. É isso, né? Sim. Porque o que veio aqui, o Gilberto, se eu não me engano, ele só é filho da tua madrasta, é isso, Ele né? é meu irmão de criação. Isso, perfeito. É natural isso, a gente fica nervoso, é muita coisa, muito fato e tal. Então, com muita calma, vamos respirando e vamos esclarecendo os fatos. É só isso que a gente tem que fazer. Doutores, alguma coisa que eu possa ter esquecido? Vossas Excelências têm uma pergunta? Uma sugestão? Excelência, muito obrigado, devolvo a palavra à Vossa Excelência. Do Conselho de Sentença, alguma pergunta? Não? Tá, pode encerrar ali, então, por favor, Álvaro. São ali, por favor, Álvaro. Iniciou, né? Tá. Jean Maicon, né? Isso. Tá, o nome completo de qualquer? Jean Maicon da Silva Orso. Tá. Jean, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar esse julgamento, tá certo? Sim. E faremos aqui agora a sua inquirição. Em relação ao Silvio Roberto Rodrigues da Cruz, a pessoa que é acusada aqui, o senhor sabe quem é? Conhece? Conheço. Tá, parentesco com ele, o senhor tem? Não. Tá, o senhor será ouvido então como testemunha, presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? Sim. Tá. Nós já conversamos aqui, já de início, o senhor figurou, pelo menos quando foi ouvido na delegacia, na condição de testemunha sigilosa, né? E aí o senhor disse que hoje não remanesce mais receio, que na verdade também, na época não sabia como isso funcionava, mas enfim, disse que não tem problema, né? Não? Tá, inclusive pode prestar depoimento na presença aqui do acusado? Sim. Tá ok. Então quem vai conversar com o senhor a partir de agora é o Dr. Lucas, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Jean. Tudo bem? Jean, como o senhor sabe, nós estamos aqui para apurar e para os senhores jurados julgarem o caso que aconteceu lá no dia 28 de maio de 2011, no Campo de Santana, ali na rua Manuel Ferreira, com o tenente-coronel Arlindo. Me fala uma coisa, o senhor conhecia o acusado, Xuxa? Conhecia. Conhecia lá do bairro mesmo? Sim. Uhum. E conhecia o Elison? Sim, era meu primo. O Elison era seu primo, Isso. né? Uhum. Bom, como o Dr. Tiago adiantou, o senhor foi ouvido na condição de testemunha sigilosa no início. Sim. Né? E daí hoje o senhor disse que não tem problema nenhum para falar até na frente do réu. Sim. Então já até imagino, mas enfim, conta pra gente o que o senhor soube que aconteceu aqui. Na verdade, não sei nada, tava dormindo. Igual eu já falei já. No dia que aconteceu o fato, eu tava dormindo. Esse local que aconteceu o fato, é perto de onde o senhor morava? Ah, dá umas 7 quadras pra baixo. Não é muito perto. Hã? Não é muito perto, dá umas 7 quadras pra baixo. Uhum. E o seu primo Elison, ele morava ali perto? Morava na minha rua. E ele passava na sua casa? Sim, todo dia. Todo dia passava na sua casa? Sim, é convívio de primo, né? Passava lá, conversava comigo, com meu pai. Só pedir pro senhor falar um pouquinho mais perto. Passava lá, conversava comigo, com meu pai. Uhum. Todo dia? Quase Tinha todo uma dia. moto? Tinha uma moto. Tinha uma moto. E daí? Daí esse dia que ele morreu, o senhor se lembra? Que dia que era um dia de semana, era um sábado, um domingo? Se eu não me engano, era um sábado. Que horas que era, mais ou menos? Ah, não sei falar, porque eu tava dormindo. Eu sei que ele passou lá em casa, eu tava dormindo. Era 12:30, mais ou menos. Então, daí ele perguntou pra minha mãe de mim, eu tava dormindo, ele saiu. Foi isso? Foi isso que eu sei. Uhum. O senhor escutou os tiros? Não escutei, né? Nada. Nada. Uhum. Pois então, nós temos um depoimento seu, se os jurados quiserem acompanhar, estão nas folhas 33, que é do dia da morte. Do dia, é 28 de maio de 2011. Sim. E o senhor disse que o Xuxa chegou no dia 27, um dia antes, o Xuxa chegou com um veículo Peugeot de cor branca e chamou pela vítima, sendo que depois de terem conversado, o Elison saiu de motocicleta e Xuxa saiu atrás dele com um Peugeot. Que depois o Elison chegou na casa machucado. O senhor não disse isso? Não disse. Não disse, tá bom. Daí depois você disse que no dia 28, ali um pouco mais para baixo, o Xuxa discutiu com a vítima. Inclusive teria dito, cala a boca que você tá errado. Tendo o Elison respondido, eu vou pagar. E que Elison saiu de moto e Xuxa o seguiu. Daí depois o senhor continua. Assim, depois eu mostro para os jurados quando eu for expor, mas vocês têm acesso aí. Aqui está como testemunha sigilosa número 1, vocês podem ver, e o depoimento dele com
a qualificação, senhores jurados, daí tá na folha 184, tá? Mas é a mesma coisa. Só daí tem o nome, o endereço, tudo dele. Porque ele era sigilosa antes. Daí hoje o senhor pediu para tirar o sigilo, por isso que eu disse que eu já imaginava que o senhor ia falar que não lembro de nada, que não disse nada. Minha pergunta é, por que lá no dia 28 de maio, no dia que seu primo morreu, o senhor contou tudo isso pro delegado? Não me lembro de ter contado isso. Não se lembra? Não se lembra porque eu nem tenho como eu ver se tinha parado de ir na frente da minha casa ou não, porque eu tava dormindo. Mas o senhor inventou isso ou foi o delegado que quis incriminar? O que aconteceu? Não inventei. Hã? Não inventei nada, não. Não, mas então se o senhor não inventou, o que o senhor disse no dia do crime, eu posso acreditar ou não? Não, eu não sei. Tava dormindo, igual eu falei pro senhor. O senhor conhece o Xuxa da onde? Ele mora lá no bairro lá. E ele mora ainda lá? Não, agora não sei onde ele mora. Mas morou o tempo todo lá? Morou. Uhum. Tem medo dele? Não? Uhum. Fala uma coisa. Foram no dia do crime, no dia da morte. Os investigadores foram lá? Na verdade foi assim, ó. Eu tava dormindo, daí meu tio me levou a polícia lá em casa. Me envolveu nesse negócio que eu nem... Tava dormindo, daí pararam a viatura da polícia lá e eu tive que ir pra delegacia. Uhum. Daí na delegacia, o que aconteceu? Eu e o Lincoln. Uhum. Você e o Lincoln. O Lincoln também é ouvido no dia. E o Lincoln não fala que viu o Xuxa, não fala nada. Ou seja, a polícia forçou o senhor, mas não forçou o Lincoln. É isso? Ou a polícia não te forçou? Não, Preciso saber, porque se a polícia te forçou a falar alguma coisa que é mentira, quem tá cometendo um crime é o delegado. Daí eu tenho que tomar providência. Então eu preciso saber. A polícia forçou o senhor a fazer alguma coisa? Não, não falei nome de Xuxa, não falei isso aí. Não me lembro de ter falado isso aí. Então o senhor não se lembra? Não. Mas se lembra se o senhor foi coagido pela delegada, se o senhor mandaram o senhor falar alguma coisa, assinou sem ler? Na verdade, a gente fica nervoso porque nunca foi lá, né? Uhum, entendi. Deixa eu mostrar uma coisa pro senhor, então. Já que o senhor não tem mais sigilo, né? Coloca pra mim, Álvaro, por favor, no telão. Folha 184 e 185. Pode descer. Essa assinatura aí de quem que é? Minha. É a sua? Minha. Pode descer de novo, Álvaro, por favor. Essa assinatura de quem que é? Minha. Tá bom, só isso. Obrigado. Defesa? Obrigado, excelência. Muito bom dia, gente. Agora eu posso pronunciar seu nome, né? Jean, então. Muito bom dia. Meu nome é Gilberto Gomes e eu estou falando em nome da defesa, tá? Jean, acontece, a gente às vezes não lembrar, se faz parte, tá? Então eu não vou te fazer pergunta do teor, tá? Mas me diga uma coisa, você lembra quando você foi na delegacia? Que você teria ido? Tá. Você lembra quem que estava lá na delegacia? Tinha algum advogado lá? Tava só você e o delegado, você e algum escrivão? Na verdade, eu acho que não lembro também. Você não lembra inteiro? Tá ok, fica tranquilo. Obrigado. Obrigado, excelência, devolvo a palavra a você. Perdão, excelência, perdão. Só mais uma coisinha. Você era primo da vítima, né? Sim. Você sabe se ele era amigo ele era amigo do Silvio? Eram amigos. Tá. Você sabe se depois da morte dele, do teu primo, mais algum amigo do Edson, né? Mais algum amigo dele faleceu também? Faleceu o Lincoln. Faleceu o Lincoln, que eram os 3 amigos, é isso? É isso? Confirma isso aí? Ok, obrigado, excelência. Obrigado, viu, Jean? Devolvo a palavra à excelência. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Jean, quem é que foi com você exatamente na delegacia? Você disse que o seu tio que te colocou nessa história que você disse? Eu tava dormindo. Uhum. Daí ele foi lá, apareceu lá, falou que não sei o que deu, levou a polícia lá em casa. Tá, o seu tio quem que é? O Adir. Tá, o Adir. Então, o Adir apareceu na sua casa com a polícia? Isso. Tá, a polícia o quê? Polícia militar? Civil? Isso foi no dia da morte aqui? De homicídio. Mas e aí, ele passou na sua casa com a polícia pra quê? Então, daí pegaram eu e o Link e levaram lá pra... Não, tudo bem, mas por que a polícia levou... Se você estava em casa dormindo, você estava isso? Sempre tava lá em casa, sabe? Todo dia ele passava. Daí a polícia falou com quem que ele tinha mais contato, sabe? Tá, entendi. E aí convidaram o senhor para na delegacia, é isso? Meu tio falou, não, ele tinha bastante contato com o meu outro sobrinho lá. Uhum. E aí então foi o seu tio Adir, é isso? Isso. O senhor e quem mais? Não, o Adir não sei se foi eu e o Lincoln só. O Adir não sei se deu depoimento não, mas foi eu e o Lincoln. Tá. E foram na viatura? Viatura. E o Lincoln é seu primo? Não. O Lincoln quem que é?
Era conhecido também, morava lá Conhecido, perto. amigo? Uhum. Era quase vizinho do meu primo. Tá, e o seu tio mesmo não foi? No dia não. Uhum. Tá, pra qual delegacia que vocês foram? Um pai de homicídio. Que era ali na... Agora acho que não é mais, né? Mas era ali perto do mercado municipal, ali da rodoviária? Nossa, pior que eu não... Na 7 de setembro? Pior que eu não... Uhum. Tá, tudo bem. Em que horário que foi isso? Foi à tarde. Uhum. E quem que atendeu vocês lá? Quem que conversou com vocês lá? Nossa, foi... Se eu não me recordo, foi uma mulher que foi escrevendo. Escrivã? Uhum. Tinha mais alguém? Tinha algum investigador, um delegado? Pior que eu não lembro. Uhum. Tá, mas e como é que foi essa conversa que você teve lá com essa mulher? Ela só perguntando as coisas. Uhum. E aí você foi respondendo? Tava dormindo, como eu falei pro senhor. Daí a gente vai lá nesse negócio de ficar nervoso. Tá. Nunca tinha ido. Não, eu entendi, já. Na verdade, eu percebo que o senhor está um pouco, não sei se nervoso e tal, mas fique bem tranquilo. Na verdade, aqui a gente só quer saber o que efetivamente aconteceu, tá certo? A conversa que vocês tiveram na delegacia foi mais ou menos uma conversa como nós estamos tendo aqui hoje? Fazendo perguntas e respostas, assim ou não? Pior que eu Não se recorda? Uhum. E também tem outro fato, que eu não sei o motivo que foi isso. O Lincoln tinha sido preso há uns tempos. Uhum. Por homicídio também. Mas ele foi preso quando? Então, foi antes dele morrer. Daí ele pegou, os parentes dele foram lá na minha tia lá. Pra ver se a minha tia tava mexendo com esse negócio. Agora não sei se ele tem alguma ligação com isso. Tá, mas quando que foi e quando que o Lincoln morreu? Faz uns... Eu não me recordo também. Foi um pouco antes da pandemia. Tá, mas foi recente agora? Não, mano, ele e o irmão dele, foi antes da pandemia, eu acho. Tá, eles foram mortos, é isso? Mataram eles? Só que ele era muito... Matava só pra... Não tinha dó, sabe? Desculpa, eu não entendi. O Lincoln não tinha dó e matava, é isso? Mas ele matou quem? Ele matou um monte de gente. Uhum. Acho que até foi preso já, depois foi solto, continuou matando. Tá. E aí, quem é que matou o Lincoln? Não sei. Também não sabe dizer. Não sei. Tá, mas você mencionou daí que foram na casa de sua tia? Quem que é sua tia? Minha tia é mãe do meu primo que morreu. Uhum. Que é a mãe, no caso aqui, do Ellison, é isso? Foi os parentes dele lá e falou que não era pra mexer com esse negócio do Ellison. Quando ele tava preso. Quem tava preso? Lincoln. Quando o Lincoln tava preso? Tá, mas foram na casa dela dizer que não era pra mexer? Ou como assim? Não entendi. Foi meio com tom de ameaça, né? Não sei se foi ele que fez alguma coisa, algum mal pro meu primo. O Lincoln? Tá, mas disseram o quê? Não é pra mexer com isso? Com o quê? Com a investigação? Processo? Era... deve ser, por causa que o Lincoln tinha sido preso, né? Não sei se tinha sido a primeira vez que ele foi preso. Uhum. Tá em medo de minha tia falar que a minha tia... A sua tia? Ela não tá mexendo com nada, né? Mas mexendo com nada o quê? É que, na verdade... Não, tipo, com um processo sobre meu primo, essas coisas, sabe? Daí eu acho que eles pensaram que ela tava... Entendeu? Ela tava... Não, é que esse é o ponto, eu preciso que o senhor seja um pouco mais claro, porque do contrário a gente não consegue entender. É que, veja, só para o senhor compreender o alcance das coisas aqui, né? Nem eu aqui, nem ninguém que está aqui, a gente não chegou a conhecer aqui o Ellison, também não conheceu o Lincoln e também não conhece o senhor, da mesma forma que o senhor não nos conhece, né? Uhum. Então, se o senhor não falar exatamente quem são as pessoas, o que elas fizeram e por que fizeram, a gente não tem condição de entender o que aconteceu. É que a gente não sabe por que o motivo, por que fizeram, entendeu? Uhum. Eu tinha um convívio com meu primo, mas era de primo. O que ele fazia, não fazia, eu não sei. Tá, mas o seu primo, ele tinha algum problema com o Lincoln? Eles andavam sempre juntos, né? A gente não sabe o que se passa. Uhum, entendi. Mas quem é que foi? Qual o familiar do Lincoln que foi até a casa da sua tia pra... Agora, não sei, minha tia só falou que foram lá. Uhum. E aí disseram pra ela que não era pra mexer com essa história. Uhum. E ela sabe o porquê que isso aconteceu? Ela contou pra você? Não sabe, porque o Lincoln tava preso, né? Uhum. O Lincoln tinha sido preso. Tá, mas isso já tem alguns anos, né? Porque você disse que o Lincoln morreu antes da pandemia? Não sei, né? Às vezes exatamente o dia que o Lincoln morreu, entendeu? Mas acho que foi antes da pandemia. Foi bem antes da pandemia. Tá, mas e nessa época ele estava vivo? O Lincoln tava. Não, quando os familiares eles foram até a casa da sua tia, o Lincoln ainda estava vivo. O Lincoln estava vivo. Ele estava preso, pelo que você disse. Uhum. Tá, e agora mais recentemente alguém procurou o senhor aqui por ocasião do júri, por exemplo? Quando tomaram conhecimento que o senhor ia ser ouvido, ou então algum outro familiar? Não? Ninguém procurou o senhor, não procurou a sua tia? Uhum. E essa história relacionada ao Lincoln, ficou de que forma? Ficou por isso mesmo? Não? Ficou por isso, daí lá mataram ele. Uhum. Aí depois que ele morreu... Depois que ele morreu, nunca mais. O familiar dele tudo sumiu de lá. Uhum. Tá, e o Silvio aqui, que é o acusado, tem alguma coisa a ver com o Lincoln? Acho que não. Também não.
Tá. Mas só para finalizar e retomar de onde paramos aqui, Jean, eu perguntei para você como é que foi essa conversa da delegacia. Você disse que a polícia convidou vocês para ir na delegacia no mesmo dia, vocês foram, né? Você e o Lincoln, aí você disse que não se recorda exatamente o que aconteceu, como é que foi essa conversa, né? O Lincoln também prestou depoimento? Prestou. Você sabe dizer o que ele contou pro delegado de polícia lá, para escrivã? Pior que não sei, ele tava Em outra sala? Tava em outra Não sala. foi junto em inscrição, é isso? E ele foi dando risada dentro da viatura. Uhum. Tá ótimo. Bom, já eu agradeço a presença aqui, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Tá bom. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Nome completo do senhor, qual que é? Silvestre Rodrigues da Cruz. Tá, senhor Silvestre, em relação ao Silvio Roberto Rodrigues da Cruz aqui, o senhor conhece, sabe quem é, né? Sim, meu filho do senhor? Isso. Tá ótimo. Veja, senhor Silvestre, o senhor na condição de pai aqui, o senhor não é obrigado a prestar depoimento. Tá certo? Uma vez, entretanto, que o senhor prossiga, o senhor presta o compromisso legal de dizer a verdade, o senhor tem que responder por um crime de falso testemunho. Não, eu vou dizer a verdade. Tá. Dessa forma, então, prosseguimos, ok? Prosseguimos. Tá, então vai ser como testemunha, presta que o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder, conforme dito aqui, por um crime de falso testemunho, tá bom? Certo. Em relação à presença do Silvio aqui em plenário, quando o senhor presta depoimento, ok? Sem problemas? Sem problemas. Tá, quem vai conversar com o senhor a partir de agora é o Dr. Lucas, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Bom dia, Bom dia. Silvestre. Tudo bem? Tudo bom. Seu Silvestre, Oi, só algumas perguntas para o senhor. pode fazer. Nós estamos aqui para apurar um fato que aconteceu lá no dia 28 de maio de 2011. Já faz tempo, né? Faz algum tempo. Isso aconteceu lá entre as ruas Tenente Coronel Arlindo Cândido e Manuel Ferreira, ali no Campo de Santana. O senhor morava por ali? Moro ali ainda. Mora ali, né? Isso. Uhum. O acusado ali, o senhor Silvio Xuxa, é seu filho. Isso. Uhum. O senhor sabe que ele é acusado de ter matado o senhor Ellison. Sou. O senhor sabe disso, né? Sei disso. O senhor se lembra, senhor Silvestre, que o senhor foi ouvido na delegacia lá em 2011, lá em setembro de 2011, faz tempo, mas o senhor se lembra que foi lá na delegacia, que foi ouvido? Lembro que fui lá na homicídio, até fui ouvido. Uhum. O senhor sabe onde que era? Sei, ali perto da roda ferroviária, né? Ali perto do Mercadão, né? Isso. Uhum. O senhor foi ouvido lá. Foi tranquilo a oitiva lá? Alguém forçou o senhor alguma coisa? Não, ninguém forçou nada. Ninguém forçou nada, foi Não. tranquilo. Uhum. Então eu vou perguntar pro senhor Silvestre, o que o senhor soube que aconteceu da morte do senhor Ellison? O senhor Olha, não viu, né? Eu soube pela boca dos outros, porque eu não vi. O que o senhor soube? Eu soube que ele tinha feito isso aí só. Quem tinha feito? Sério que tinha acontecido isso aí, o Silvio tinha feito, né? Mas eu não vi, entendeu? Entendi, o senhor não viu, mas as pessoas falaram pro senhor que foi o Silvio que fez, é isso? Isso aí foi o comentário que saiu na hora, como sai vários comentários, né? Tu sabe disso. Quando o senhor saiu ali pra ver o que tinha acontecido? Não saí ali, eu não tava ali, eu tava Então trabalhando. quando foi esse comentário? O comentário foi que tava lá, eu tava no mercado, que na época tinha o mercado São José, né? Uhum. E daí, inclusive, tava eu, o dono do mercado, mas o motorista do mercado, nós estávamos conversando. Daí chegou o rapaz e falou isso aí. Mas não sei nem quem é. Sei que chegou, falou e... Ele falou, mataram e foi seu filho, é isso? Isso, foi o que falaram só. Mas não falaram mais nada também. Daí ficou aquilo no nosso, né? Que nós estávamos em outra conversa, né? E a gente não se interessa por isso aí também. Foi tudo que eu sei. Uhum. Seu filho já tinha outros processos, o senhor sabe? Eu não soube. Ele sempre morou comigo e nunca soube de nada. Ele morava com o senhor nessa época? Morava comigo. Ali do lado. Isso, né? Ali pertinho de onde aconteceu os fatos. Ele morava lá. Morava comigo. Consta do seu depoimento o seguinte, né? Daí eu quero que o senhor me confirme ou não, tá bom, senhor? Bem tranquilo. O senhor disse assim, ó, comparece nessa delegacia de homicídios, relata que seu filho de nome Silvio não está morando em sua casa, sendo que, desde a data da morte do Ellison, ele desapareceu. Ou seja, o senhor acabou de me dizer que ele morava com o senhor ali aí, do lado. Isso, aí, não morava ele sumiu. Não, é isso? Ele não morava no lado. Ele morava junto comigo, dentro da mesma casa. Isso, ali perto de onde aconteceu os fatos, é isso? Isso. E daí, desde a morte do Ellison, ele sumiu. Daí eu não vi mais ele, mas ele morava ali, daí depois da morte. Entendi, ele morava ali, daí depois que o rapaz morreu, ele não apareceu. Eu não vi mais ele. Tá bom, então é isso. Certo? Defesa? Sim, excelência, muito obrigado. Muito bom dia, seu Silvestre, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Gilberto, nós estamos aqui pela banca da defesa, tanto
tal qual o Ministério Público, nós também gostaríamos que o senhor ficasse bem à vontade, tá? Tá, mas Você estou também, à vontade, sim. obrigado. O senhor acabou de dizer que ouviu falar que teria sido o Silvio. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: as pessoas que ele fala, o senhor sabe quem que ele falou isso aí? Eu não sei porque nós estávamos no mercado ali, Tá. o mercado é cheio de gente ali, entra, Perfeito. sai de pessoa. Tá. O senhor sabe se a pessoa que falou isso pro senhor, a pessoa presenciou o crime? Não sei também, porque... Também não sabe. Não sei também, nós não estava perto, né? Ah, ok. A comunicação é uma coisa bem meio complicadinha, Isso. né? Então, às vezes, é uma situação e no blá blá blá, às vezes sai outra. Foi dito pro senhor que foi seu filho que matou, ou foi dito pro senhor que seu filho estava sendo acusado de ter matado? A pessoa não falou realmente se foi ele. A pessoa falou que era ele, mas não sei se... Falou assim, é o Silvio? Ou disse, estão dizendo que é o Silvio, estão um boato que é o Silvio? Foi o que falaram, porque o seguinte, nós estávamos conversando assim, mas nós não demos Perfeito. atenção para essas histórias aí, né? O cara chegou e falou para mim e saiu também, não sei nem quem era. Tá, ok. Eu só vou perguntar para meus colegas de Banco de Defesa se alguém tem mais uma pergunta. Tem? Então, faz favor. Boa tarde, tudo Boa bom? tarde. Bom dia. Bom dia, tá certo. Quero perguntar se o senhor sabe se o Silvio e o Ellison eram amigos. Eu não sei porque eu trabalho o dia todo. Uhum. Chego de noite em casa, entendeu? Então não sei como é que é a coisa. Eu trabalho, não posso ficar, entendeu? Você não conhecia nada da relação deles ali? Não conhecia nada. Tá bom. Muito obrigado então, por parte da defesa, tá, senhores? Excelência, a defesa agradece, depois vou falar a excelência. E conselho de sentença, alguma pergunta? Não, eu também não tenho perguntas. Eu agradeço a presença do senhor. A gente encerra, tá bom? Obrigado. De nada. Isso. Gilberto, é isso? Gilberto. Tá. O nome completo do senhor, qual que é? Gilberto Pereira. Tá, Gilberto, não é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por realizar esse julgamento, tá certo? Em relação ao Silvio Roberto Rodrigues da Cruz, é a pessoa que é acusada, que o senhor conhece, sabe quem é? Sim, conheço. Tá, tem parentesco com ele? Nós foi criado praticamente junto, né? Tá, mas não tem parentesco, né? Não. Tá ótimo. O senhor vai ser ouvido então como testemunha, parece que o compromisso legal dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? Ok. Quanto à presença do Silvio aqui em plenário, enquanto o senhor presta depoimento, algum problema? Não. Tá ótimo. Quem vai conversar com o senhor são os advogados que eu represento aqui, tá bom? Então, doutor, sem a palavra. Obrigado, excelência. Obrigado. Muito bom dia, Gilberto, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Somos Xará, também sou Gilberto, eu falo em nome da Banca da Defesa, tá? Gilberto, é o seguinte, você, qual que é a tua relação com o Silvio mesmo? Você falou que Nós somos praticamente criados junto, né? O pai dele é meu padrasto, né? Ah, entendi. Uhum. Daí nós... Sim. São quase irmãos, então... Isso, moramos bastante tempo na mesma casa, se criamos, sim. Tá certo. Mas isso não vai te impedir de você falar o que aconteceu de verdade, o que você sabe de verdade, né? Não. Tá ok. Então vamos lá. Seguinte, na verdade, eu vou falar um pouco mais... Você soube da morte do Ellison, né? Sim, soube. Tá. Você presenciou alguma coisa sobre a morte ou não? Não. Não presenciou. Não Tá, presenciou. então vamos falar mais da pessoa do Silvio, né? É isso, né? Então fala pra nós, como é que era o Silvio? O Silvio ele em algum momento na vida, ele ficou assim, sem atividades, ou ele é um cara trabalhador? Não, sempre foi trabalhador, uma pessoa que sempre teve sonhos, né? Sempre falava pra mim que queria ter a família dele, ter a casa, né? Essas coisas normais, né? Perfeito. Ele é um cara violento, não? Não, nunca Não? fui violento, nunca tivemos nenhum tipo de briga, nada. Vingativo? Não, Né? não. Você sabe se ele tinha algum problema com droga, como usuário? Não presenciei nada também, nunca. E você vivia com ele? Convivia com ele. Aham. Ele trabalhava com o quê? Nós já fizemos bastante trabalho até junto, né? Já entregamos panfleto, Aham. já trabalhamos até de ajudante de pedreiro, essas coisas. Pintura. Perfeito. Mas mais próximo do evento, do crime, você sabe se ele exercia alguma atividade laboral? Ele trabalhava em alguma coisa? Ele trabalhava no Ceasa, acho que esse tempo. Se não me engano. Sabe se ele trabalha hoje? Se ele trabalha hoje? Ele trabalha só no Ceasa. Sabe onde? No Ceasa. Tá, então poderíamos dizer o seguinte, que desde aquela época ele trabalha no Ceasa. É isso? Isso, faz muito tempo que ele trabalha lá, né? Uhum. Tá.
O homicídio ocorreu próximo da casa dele? Você sabe disso, não? Sei. Foi próximo, né? Próximo, Uhum. Eu fiquei sabendo. Assim. Sabe se ele tinha amizade com o Ellison? Não entendi. Sabe se ele tinha algum grau de amizade com o Ellison? Ele era amigo do Ellison? Não sei. Não sabe? Não sei dizer se ele tinha amizade. Tá. Ok, muito obrigado, Excelência. Defesa agradece, devolve a palavra, Vossa Excelência. Ministério Público. Bom dia, senhor Bom Gilberto. Senhor Gilberto, bem rapidamente, o senhor morava com ele naquela época, em maio de 2011? Não. Eu já era casado, eu já tinha... Morava em outro local? Em outro local. Ele morava com quem? Ele morava com o pai dele, com o meu padrasto. Com o seu padrasto, que é o seu Silvestre, é isso? Silvestre, isso. Uhum. Depois dos fatos aqui, da morte do senhor Ellison, ele continuou morando lá com seu pai? Ou ele Sim. sumiu de lá? Sim, acho que ele morava com ele. Não me lembro bem, mas... A gente acabou de escutar seu pai e ele falou que... Seu padrasto, desculpa, e ele falou que depois da morte ele desapareceu. Você não se lembra disso? Não me lembro. Porque depois que desse acontecido, nós já meio que perdimos, assim, a convivência, né? Depois que aconteceu, vocês perderam a convivência, é isso? Daí eu não conversava muito mais com ele, né? Com o Silvio. Mas não conversava por quê? Porque ele não... Ele sumiu? Que nós não se via muito, né? Que eu já tinha minha família, né? Mas até a morte se viam bastante? Depois não se viam mais? Não entendi. Não se via assim, né? Nós não se via... Essa convivência nós quando eu era mais novo, né? Nós morávamos juntos. Depois eu fui pra um lado, ele foi... Tinha minha vida, ele foi pra outro. Que a polícia depois passou anos tentando achar ele, né? O senhor soube se teve um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, se tentaram ir lá pegar ele não tava, o senhor não sabe nada disso? Não sei nada disso. Tá bom. Só isso, obrigado. O conselho de sentença, uma pergunta. Gilberto, nós estamos aqui para tratar de um fato que é bem específico, né? Que é a morte do Ellison. O senhor tem conhecimento disso, né? Sim. Sobre a morte dele, mais especificamente, quem é que matou o Ellison, o senhor sabe dizer? Não sei dizer. Não tem nenhuma informação a respeito disso? Não. Tá, o senhor cresceu com o Silvio, né? Foi isso? Isso. O que ele fala a respeito disso? Não sei, ele fala que... Não sei dizer. Não sabe dizer o que ele fala? Quem? O Silvio? Isso, Ele conversa sobre o que aconteceu, não sei. Não tem muito contato depois disso, né? Tá. Gilberto, veja, o senhor disse que se criou aqui com o Silvio, certo? Sim, quando nós era bem novo. Quantas vezes que o senhor foi ouvido a respeito aqui desse fato? Ou em delegacia ou em juízo? Essa é a primeira vez ou não? Primeira vez. Tá, é a primeira vez. O senhor tem conhecimento que acusam o Silvio aqui de matar uma pessoa? Sim. Tá. O senhor nunca conversou com ele a respeito disso? Conversamos, mas ele falou que aconteceu, né? Aconteceu o quê? Aconteceu o fato, aconteceu, né? Teve que acontecer. Só isso que ele falou. Nunca entrei no detalhe assim, né? Tá, mas aconteceu o fato que aconteceu, que fato que é esse? Que ele foi assassinado lá. Que tá, quem é que foi assassinado? O Ellison, né? Ok, quem é que matou o Ellison? Segundo o Silvio, né? Foi o Silvio que matou? É. E ele contou isso pro senhor? É. O que ele falou pro senhor? Ele só falou, nunca falou assim em detalhe, né? Só falou o que aconteceu. Tá, mas aconteceu o quê? Ele falou, eu matei o Ellison? Na verdade, é mais que eu falei com o pai dele, né? O pai dele falou, aconteceu isso. E o agora que o pai dele falou? Ele vai ser julgado, né? Não. O Silvio vai ser julgado. Tá, veja, a pergunta aqui é outra, Gilberto. Quem é que matou o Ellison? O Silvio. Foi o Silvio? Tá, e como é que o senhor sabe disso? Que eu sei de que estão falando, né? Não é não o tenho que o senhor certeza. tá falando, né? Como é que o senhor sabe que foi o Silvio que matou o Ellison? Porque todo mundo foi comentado, né? O pai dele falou pra mim, né? Falou, aconteceu isso. Tá, vamos lá. O que o pai dele falou pra você? Falou, o Silvio acabou assassinando o Piá, o menino lá. Tá, e ele fez isso por quê? Não sei, já não sei. Aí já não entendo. Tá, mas o pai do Silvio é o... Silvestre, meu padrasto. Que foi ouvido aqui agora há pouco. Sim. Que tá ali sentado ali atrás. Sim. Tá, ele contou então que o Silvio foi lá e matou o Ellison. Ok, foi isso? Isso que nós fomos o comentário, né? De todos. Tá, e o que o Silvio falou a respeito disso? Você chegou, se você matou o Ellison, perguntou pra ele? Não conversamos sobre isso. Tá. Mas, Gilberto, veja, o senhor foi rolado como testemunha, né? E foi o que eu disse pro senhor. Não tem outra razão pro senhor ter vindo aqui senão para falar desse fato. Né? Aliás, todos estamos aqui reunidos por conta disso. Sim. Né? Desculpe, eu não quero ser
não quero parecer grosseiro, arrogante, não é isso. Né? Nós não estamos aqui para, entre aspas, bater papo, conversar a respeito de outra coisa que não seja disso. Sim. Né? Então, o senhor disse que o senhor Silvestre contou para o senhor que ele matou. Sim. E ele falou o quê? Que foi o Silvio que contou para ele? Acontecido, né? Ele chegou para mim um dia, o outro falou, aconteceu isso, o fato aconteceu assim, que o Silvio... Tá, mas aconteceu o quê? É esse o ponto. O que ele contou pro senhor? Que o Silvio assassinou um rapaz lá. Isso foi o senhor Silvestre que contou. Isso. Tá, mas ele contou chegou no meu conhecimento pelo pai dele, né? E ele falou o que exatamente? Só falou isso. Daí não comentei mais nada sobre esse assunto. Tá. Mas o Silvio, o que é? Como se fosse seu irmão, é isso? Como se fosse meu irmão. Porque no início o senhor disse que cresceu com ele, foi criado com ele? Isso, até um tempo, né? Até certa uma idade. Aí depois eu já saí da casa, casei, daí não tive mais muito contato com ele. Tá. Só para eu conseguir compreender que tipo de relação que vocês mantinham. Quem é que morava na mesma casa? No tempo morava eu, o pai dele, o Silvio, o outro irmão dele e minha mãe e meu irmão. Daí eu saí da casa, né? Tá. Eu casei. No caso, a sua mãe tinha relacionamento com o Silvestre, é isso? Isso. Ah, tá. O Silvestre, então, na verdade, é seu enteado. Isso. Perdão. É meu padrasto. Padrasto. O senhor tá, perfeito. Ok. E hoje daí não tem mais contato com eles ou tem? Tenho com o Silvestre, sim. Com o Silvio, não. Porque ele mora em outro bairro, essas coisas. Tá. E quando que o Silvestre contou essa história aí do Ellison? Lá perto do fato? Isso. E esse fato aconteceu aqui, deixa eu ver a data certinha, foi 28 de maio de 2011. 2011. Tá. Foi quanto tempo depois, mais ou menos? Foi logo alguns dias depois? Foi no mesmo dia? Foi alguns meses? Uns dias depois. Alguns dias depois? Como é que você ficou sabendo da morte do Ellison? Pelo Silvestre. Foi o Silvestre que contou? E aí de lá pra cá, nesses mais aí de 10, 12 anos, você nunca conversou com o Silvio? Não, porque já perdi um contato, sim. Só conversava quando se via, assim, uma vez ou outra. Tá. Quem é que procurou o senhor pra se testemunha aqui hoje? O Silvio. Foi o Silvio que entrou em contato? Isso. Tá, ele falou o que pro senhor? Que podia ajudar eles, né? Pra me explicar. Ajudar? Falar, né, como que... Tá. Gilberto, veja, a gente precisa ser um pouco mais claro aqui, certo? Né? Eu não estou conseguindo entender o que o senhor está me dizendo. Né? Ele procurou o senhor para ajudar no quê? Ajudar eu falar como que é o Silvio, né? Como que é a pessoa dele. O senhor perguntou como que eu conheço ele. Tá. É nesse fato. Ele falou, você vai lá, né, para poder falar como que eu era, essas coisas. Assim. Tá, tudo bem. Mas aí ele disse que era um julgamento por quê? Por qual razão? O assassinato do rapaz. Tá. E aí o senhor não conversou com ele? Não perguntou se foi ele que matou, se não foi, o que aconteceu, por que ele foi acusado? Não, só falei, não, eu vou lá, daí eu marquei pra vir aqui. Tá, a única coisa que o senhor sabe é que o senhor Silvestre contou pro senhor que foi ele que matou, é isso? Isso. E para finalizar, eu já fiz essa pergunta, o senhor me respondeu. Né? Como é que o senhor Silvestre tomou conhecimento que foi o Silvio? Pois agora eu já não sei, né? Porque ele contou pro senhor assim, o Silvio me contou que foi lá e matou o rapaz, ou então eu vi ele matando o rapaz? Não, acho que ficou sabendo também e me contou, né? Ficou sabendo como? Por vizinhos, não sei como que chegou pra ele daí. Tá bom. Gilberto, eu vou encerrar aqui, eu vou pedir pro senhor aguardar aí, tá bom? Tá bom. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. O nome completo da senhora, qual que é? Aline Gonçalves da Costa. Tá. Senhora Aline, em relação ao Silvio, a pessoa que é acusada aqui, a senhora conhece, sabe quem é? Sim. Tem parentesco com ele? Não. Tá, a senhora é servida como testemunha e por isso presta aqui o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, tá certo? Sim. Em relação à presença do Silvio aqui em plenário, tem algum problema pra senhora? Não. Tá, quem vai conversar com a senhora são os advogados dele agora, tá bom? Tem a palavra. Obrigado, excelência. Muito bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Gilberto, eu falo em nome da defesa. Aline, me diz uma coisa, você conhece o Silvio? Sim. Excelência, de antemão, já vou lhes antecipar que as testemunhas da defesa, talvez a outra até a dispensa, elas terão só caráter abonatório mesmo. Tá? Então, só para que já esclareça. Aliás, então, só me diga uma coisa, o Silvio, ele tem família, ele é pai, ele tem filhos? Sim. Ele é casado? Sim. Sabe se ele como que ele é? Você conhece o Silvio há quanto tempo? Mais ou menos uns 16, 17 anos.
Tempo. Sim. Durante todo esse tempo que se conhece ele, você sabe dizer se ele vem, qual que é o procedimento dele? Ele é um cara violento? Ele é trabalhador? Como é que ele é? Olha, pra mim o Xuxa sempre foi o Xuxa não, desculpa, o Silvio, que é Xuxa como eu conheço. O Silvio sempre foi uma pessoa muito boa, nunca tive problema. Até então eu conheço o Silvio antes de ser casada, né? E assim, não é muito assim de a gente sempre estar junto, mas assim, quando a gente sempre pode, o Silvio sempre foi uma pessoa assim muito exemplar, um bom pai, um bom marido, trabalha. Certo. Bom, você soube do crime que aconteceu lá da morte do Erisson, né? Sim, soube. Você mora perto também, não? Num bairro próximo. Num bairro próximo. Isso. Tá. Bom, você também sabe que nós estamos aqui por julgamento porque o Silvio está sendo acusado, né? Sim. Tá. Me diz uma coisa, você sabe se o Silvio era amigo do Erisson? Não sei te dizer. Não sabe dizer? Não. Uhum. Você lembra quando o Erisson morreu? Sim. Tá. Você sabe se depois da morte do Erisson, o Silvio ficou meio afastado da localidade, né? Sim. Tá. Você sabe se ele continuou trabalhando no mesmo lugar, se nesse período ele estava fazendo o quê? Eu acho que sempre trabalhando, né? Uhum. Aonde que ele trabalha? No Ceasa. No Ceasa. Isso. E continuou trabalhando no Ceasa mesmo nesse período que ele não estava morando mais ali, ou que estava afastado ali? Olha, não sei te informar, porque depois, como ele se mudou, a gente não teve mais informações. Uhum. Ele ficou muito tempo? Você vê ele depois? Não muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Olha, alguns meses, eu acho. Não sei te dizer bem preciso mesmo. Tá. Você sabe se o Silvio ele tem algum problema com droga, se ele usa droga, alguma coisa? Não. Não sabe ou ele não usa? Ele não usa. Ah, ele não usa? Não. Ok. Você conheceu o Lincoln? Não. Não sabe quem é Lincoln? Não. Tá, ok. Obrigado, Excelência. Eu vou para Vossa Excelência. Ministério Público. Bom dia, tudo bem? Bom dia. A senhora sabe do que está sendo acusado aqui, certo? Sim. E a senhora é amiga de anos dele? Sim. Uhum. A senhora teve a oportunidade de conversar. Quem que procurou a senhora para ser testemunha? O Silvio. O Silvio. Isso. E daí ele falou, olha, tô sendo acusado, eu imagino, né? Se ele procurou a senhora para ser testemunha, ele falou, tô sendo acusado de ter matado um rapaz, tal. E o Ellison, a senhora sabe, né? Já sabia do fato, certo? Sim. Uhum. E daí, o que ele contou para a senhora a respeito disso? Ou ele não falou nada? Não, a gente não entrou em detalhe. Não. Ele não falou, mas eu sou inocente, nada? Não. Uhum. Entendi. Então a senhora está aqui só para dizer da pessoa dele? Sim. Dos fatos em si? Dos fatos eu não sei te dizer nada. A senhora mora ali no bairro? Sim, eu moro num bairro próximo ali. Uhum. Qual foi o comentário das pessoas? A senhora não viu, né? Não. O Ellison morrendo? Não. Mas as pessoas comentaram quem que foi que matou? Não comentaram porque assim, eu moro acho que dá mais ou menos uns 4 quilômetros do bairro. A senhora não fica tão ali não, que aconteceu? Não. Entendi. Tá bom, então. Só isso. Aline, né? Isso. Aline, de lá pra cá, né? Esse fato aconteceu em 2011. Tem mais de 12 anos aí. Sim. A senhora disse que é amiga do Silvio, tanto é que ele procurou a senhora para vir. Sim. Aqui hoje para ser depoimento acerca dele, né? Diz que ele trabalha no Ceasa, enfim. Contou aqui, quero crer aqui, enfim, a realidade que ele vive hoje. Sim. Quem que é o senhor Silvestre? Não conheço. Uhum. Tá. O Gilberto, quem que é? Não conheço também. Tá. O Silvestre, pelo que consta aqui, é o pai do Silvio. Sim. Uhum. E o Gilberto seria, vamos dizer assim, um irmão, né? Na verdade, a mãe dele, pelo que eu entendi, a mãe do Gilberto foi casada com o seu Silvestre, que é o pai do Silvio. A senhora não conhece as pessoas? Não. Conheço como que é. O pai do Silvio eu conheci, acho que até então, quando eu vi ele, agora nem lembrei dele. Mas assim, como faz 16 anos, a gente não tinha muito contato, né? Assim, de sempre estar junto. Porque quando a gente se encontrava com o Silvio, era só com o Silvio mesmo. E na casa da gente, mas assim, nunca fui na casa do Silvio. Tá. Agora vou por ele ser casado. Mas assim, na época que ele não era casado, nunca tinha ido na casa dele. Tá. Hoje a senhora frequenta a casa dele? Sim. Uhum.
Tá, eu fiz essas perguntas para a senhora, né, e também chamou a atenção que a senhora disse que nesses 12 anos, apesar de ter amizade com ele, inclusive ter sido chamada para ser testemunha por ele aqui, a senhora não sabe nada a respeito do fato, nunca perguntou para ele o que aconteceu. Nunca tive curiosidade. Uhum. É comum que a senhora preste depoimento em julgamentos em que se apura homicídio? Não entendi, pode repetir? Quantas vezes que a senhora já foi testemunha em julgamento no júri por homicídio? É a primeira vez. Uhum. Tá, isso não chamou a atenção da senhora? Chamou, mas eu acho que era uma coisa que eu não tinha necessidade de saber. Uhum. Tá, mas a senhora entendeu que eu não tinha necessidade de saber, mas ainda assim veio como testemunha, é isso? Sim. Tá. Para falar da pessoa do Silvio, né? Eu fiz essas perguntas para a senhora porque o Gilberto foi ouvido aqui e contou que o Silvestre contou para ele que o Silvio matou essa pessoa. Não sei te dizer. A vítima que a senhora não sabe quem que é também? Não. Quem era o Ellison? Não conheço. Tá. Bom, eu não tenho mais perguntas, então a gente encerra por aqui. Eu agradeço, Aline. Obrigado. De nada. Senhor Silvestre, Oi. novamente bom dia. Bom dia. Só para formalizar aqui, é Silvestre Rodrigues da Cruz. Né? Isso. Tá. Senhor Silvestre, o senhor é pai do Silvio. Sou. Uhum. Nós conversamos aqui agora há pouco, questão talvez nem de uma hora, né? E eu expliquei para o senhor que o senhor, na condição de pai, isso segundo dispõe aqui o nosso Código de Processo Penal, o senhor não é obrigado a prestar depoimento. Isso, certo. Né? E ainda esclareci ao senhor que se o senhor insistisse, prosseguisse aqui no seu depoimento, o senhor prestava o compromisso legal de dizer a verdade, inclusive sobre a possibilidade de responder por um crime de falso testemunho, caso de alguma forma faltasse com a verdade. O senhor compreendeu bem isso? Compreendi isso. Tá. Depois o senhor foi liberado, o senhor até sentou ali na plateia e, se eu não estiver enganado, até acompanhou aqui o depoimento do Gilberto Pereira. Acompanhei. Tá. Quem que é o Gilberto? O Gilberto é meu enteado. Enteado do senhor. Isso. Tá. E pelo que ele falou aqui, ele cresceu com o Silvio também? Cresceu com o Silvio. O senhor foi casado com a mãe do Gilberto, é isso? Isso. Como é que é o nome dela? É Shirley Terezinha Pereira. Tá. O senhor ainda está com ela, não? Ainda estou com ela, sim. Tá. Entendi. Há quantos anos? Há mais ou menos desde 91. Tá. E nessa época o Gilberto tinha que idade? Era bem pequeno, né? Na época eu não lembro mais. Ele tem que idade hoje, o senhor sabe? Ele deve ter uns 40, acho que 30 e poucos anos. E o Silvio? O Silvio ele é de 81, ele deve estar 41 anos. Tá, tudo bem. Senhor Silvestre, a razão pela qual o senhor foi aqui trazido para Silvio novamente, ela é bem específica, o senhor, imagino, já sabe qual que é. Né? Quando o senhor foi aqui inquirido pelo promotor de justiça, depois a defesa, né? O senhor nada disse a respeito da autoria desse fato, ou seja, da morte aqui do Ellison. Né? Afinal, quem é que matou o Ellison? Eu não sei, né? Porque como eu falei, eu estava no mercado, quando chegaram me contaram, né? Tá, assim, mas eu nem sei que foi o que nós estávamos conversando ali. Nós. Quem é que contou para o senhor? O que contou foi um rapaz que chegou lá, mas não sei que ele... Até ele falou assim, né? Não sei lá se conhecia o Silvio, não sei. Ele estava conversando assim e falou para mim. Tá, e o Silvio fala o que a respeito disso? Nós não comentamos umas coisas sobre esse assunto. Tá, mas o senhor, a exemplo do que aconteceu com as demais testemunhas aqui, passado 12 anos, né? O senhor não conversou, não perguntou o que aconteceu? Não, eu não perguntei porque achei constrangedor, né? Porque... Achou o quê? Achei que ele queria constranger ele, né? Que ele ia ficar nervoso, que é um caso disso aí, né? Tá. Daí eu não perguntei. Eu vou dizer para o senhor ouviu aqui também o que eu falei para o Gilberto, a única razão, vou chamar, não é uma reunião propriamente dito, né? Mas a única razão que justifica aqui, que todo mundo tenha vindo aqui no dia de hoje, é para tratar da morte do Ellison. Exato. Né? E de uma acusação que recai sobre o Silvio, não é por outro motivo. Né? E aí o senhor, que era o CRE, foi chamado aqui pelo Silvio, ele conversou com o senhor, né, para que o senhor viesse aqui para esse depoimento. Né? Se o senhor não sabe nada... Na realidade eu não sei nada. Porque Tá. E por que o Gilberto aqui falou, quando foi ouvido, o senhor acompanhou, que o senhor disse para ele que o Silvio que matou essa pessoa? Não, eu disse porque é o seguinte, que eu soube que falaram para mim no mercado, que eu escutei aquilo ali, né? Mas eu também não vi como é que... Eu não falei com ela, não comentamos com você. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, legítimos. Que é o Silvio? É o Silvio e o Alexandre. E o Alex. E aí o senhor tem mais quantos enteados? Enteado eu tenho mais 3. Tá, um deles é o Gilberto? E o outro é o Giovano, que não fala, não escuta. E daí tem uma menina lá que é a Silvia.
Tá. O Giovanni, o Gilberto e a Silvia, o senhor criou como se fosse filho, é isso? Isso, o padrasto deles. Eles já eram crianças quando o senhor... Eram crianças. A relação que o senhor mantém com eles é de pai e filho ou não? É de pai e filho. Tá. Algum do seu outro filho, então enteados, enfim, seus filhos, né? Vamos chamar aqui de maneira geral assim, né? Sem fazer essa distinção. Algum deles já foi acusado de homicídio? Não, até hoje não. Não. Também é o único episódio que tem na família que é o único que foi assim. E ainda assim o senhor não conversou com ele passados 12 anos. Não conversei porque... Pode falar, desculpe. Eu não conversei porque é o seguinte, né? É uma coisa que aconteceu e eu estou triste. E eu preferi não tocar no assunto, entendeu como é que é? Eu, como pai, achei que não devia tocar no assunto. Mas uma coisa que aconteceu... Pois é, que comentário, que é assim que falaram, né? Que aconteceu. Então eu não vou perguntar para ele se era verdade, se não era, porque... Eu sei, né? O senhor entendeu que não é relevante perguntar se seu filho... Isso, achei que não... Efetivamente matou uma pessoa... Tá. Quem é que contou pro senhor no mercado lá que... Eu não sei quem é, porque quando nós estávamos conversando ali, né? Tava eu, o dono do mercado, que na época era o mercado São José, né? E o motorista dele que era o Rafa. Aí a pessoa veio e falou aquilo ali. Mas é tanta gente que passa ali, né? Não dei atenção também, que achei que era troço que não tinha cabimento. O que não tinha cabimento? Que meu filho tinha matado esse rapaz. Então por isso não dei atenção. Ele falou, mas eu não dei atenção. Então, o senhor entendeu que não era importante uma pessoa falar que seu filho matou outra e o senhor disse que não quis saber, é isso? Não quis saber porque eu não acreditei, né? Eu achei que não era, entendeu? Porque vai saber se era verdade, se não era. Eu não estava junto, eu não vi. Alguém da sua família se importou com essa acusação aqui? Acha que é algo relevante ou não? Eu pergunto isso, senhor Silvestre, porque o senhor, como pai, disse que não perguntou, não se interessou, o Gilberto cresceu com ele, irmão, também não se interessou, as outras pessoas aqui que foram chamadas para serem testemunhas também disseram que não perguntaram para ele, que não sabe o que aconteceu e nem quer saber, pelo jeito? Não é que não quer saber, é o seguinte, porque o Silvio foi criado de uma maneira que jamais ia fazer uma coisa dessa aí. Então, se nós... Como é que eles iam perguntar uma coisa, você sabendo que não ia ter uma coisa assim na nossa família? Nunca teve isso aí na nossa família. Como é que nós ia ficar preocupados sabendo que nós naturalmente ia achar que não ia acontecer, que não aconteceu, né? Porque nós não temos nenhum antecedente, nem eu, nem nada sobre esse assunto aí, então... Tá. Seu Silvestre, eu vou... eu por enquanto não tenho mais perguntas, né? Certo. O promotor de justiça tem alguma pergunta no Ministério Público? Só uma, Bom dia de novo. Bom dia. Rapidinho. O senhor disse que pra gente agora, falou pro Dr. Tiago, que em nenhum momento o senhor questionou ele, né, se de fato foi ele. Né? Mas o senhor disse na delegacia que por comentários lá no dia mesmo, as pessoas falaram que era ele. Isso o senhor confirma? Isso eu confirmo que foi que eu escutei no mercado. Que era ele que tinha matado o Ellison, é isso? Foi o comentário que eu soube. Foi o comentário que o senhor escutou, tá. O senhor disse que daí nunca questionou sobre isso. Nunca questionei. Tá, mas ele, acusado de um crime de homicídio qualificado, pena mínima, 12 anos. Ele nunca chegou pro senhor e falou, pai, eu sou inocente, eu não fiz, eu tava em tal lugar naquela hora, eu tava não sei o quê. Ele também nunca falou nada pro senhor? Também nunca falou nada. Tá bom. Pô, defesa, alguma outra pergunta? Sim, excelência, se me for permitido. Obrigado, excelência. Bom dia de novo, seu Silvestre. Tudo bem? Seu Silvestre, seguinte, o senhor tem muito contato com o Silvio atualmente? Tipo assim, quantas vezes por semana o senhor conversa com o Silvio, desde que aconteceu o episódio lá, desde que o Silvio não mora mais lá? Não temos contato porque ele trabalha e mora em outro lugar. Em outro lugar. O senhor conversa com o seu filho, tipo assim, quantas vezes por mês, mais ou menos? Às vezes a gente conversa, que assim, quando eu vou lá no lugar do trabalho... Aí o senhor que vai lá. Aonde que ele trabalha? No Ceasa. No Ceasa, beleza. O objeto da sua reinquirição diz mais, é mais decorrente do depoimento do Gilberto. O senhor não, então o senhor está dizendo que não falou para o Gilberto? E por favor, é o senhor que está falando. Se eu estiver falando besteira, eu digo, não, Gilberto, não é isso que eu estou dizendo. É para o Gilberto que o nome é Gilberto também. Não é isso que eu estou dizendo, ok? Então, o senhor falou ou não falou que foi o Silvio que matou? Não, eu falei o seguinte, que eu soube no mercado, e daí não... então sabe que é, seu Silvestre, é o seguinte, eu também sou de procedência simples, né, bem singela, então às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para... Eu sei, eu tenho também, às vezes eu tenho dificuldade de me expressar, né? E aí as pessoas
pouco mais letrado, tem um pouquinho mais de ter. Então vamos lá, para que nós sejamos claros. Então o que o senhor teria dito pro Gilberto, pro Gilberto, foi que o senhor ouviu falar no mercado que tinha sido. É isso? Isso aí. Ok. Obrigado, excelência. Devolvo a palavra, Vossa Excelência. Pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Não. E, senhor Silvestre, para finalizar, o Silvio nunca teve envolvimento com a polícia, fora esse episódio aqui? Ué, que eu saiba não, né? Porque eu trabalho com caminhão, né? Sabe? Não tô toda hora. Ele não respondeu uma acusação de furto também, de posse de droga depois? Ou antes disso? Que eu saiba, ninguém me comentou nada. Tá ótimo, se Silvestre. A gente encerra por aqui, eu agradeço. Obrigado. Tá. O réu Silvio Roberto Rodrigues da Cruz foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. O tribunal reconheceu que ele cometeu o crime, com agravantes pelo motivo torpe e pela forma como agiu, disparando 5 tiros em áreas vitais da vítima, e pelo fato do crime ter ocorrido em via pública, perto de uma creche. O pedido de absolvição foi rejeitado e não foi permitida a manutenção da liberdade durante o recurso, devido à gravidade do caso. A pena deve começar a ser cumprida imediatamente e seus direitos políticos poderão ser suspensos. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!